Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e confere entrevistas sobre assuntos de interesse da população. Nessa edição, vamos falar sobre votações, audiências e reuniões que movimentaram o Legislativo. No programa de hoje, vamos falar sobre a integração do Hemocentro de Rio Preto com o Redome, o registro de doadores de medula óssea. Eu converso aqui no estúdio com a presidente do Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência, a Carolina Duchini, que vai falar sobre o Setembro Verde. Mas iniciamos essa edição com os projetos protocolados aqui na Câmara nesta semana. Quem traz as informações é a jornalista Mariana Dayer com o Legislativo em pauta. Eu falo agora sobre os projetos protocolados na Câmara de Rio Preto na última semana. O projeto do vereador Odélio Chaves faz alterações na lei que define como utilidade pública a Associação Beneficente Solo Sagrado no que diz respeito à razão social. O projeto do vereador Alexandre Montenegro institui o Airsoft como esporte oficial no município. Proposta do Poder Executivo faz adequações na lei que dispõe sobre o Conselho Municipal de Políticas Culturais de São José do Rio Preto. O projeto do vereador Jorge Menezes dispõe sobre a prioridade de instalação de câmeras de monitoramento em órgãos municipais onde haja atendimento a pessoas idosas e com deficiência de natureza intelectual. Outro projeto de Jorge Menezes institui no município o programa Juventude Saudável, destinado a garantir o atendimento e o tratamento contra a depressão na infância e adolescência em toda a rede pública de saúde municipal. O vereador Alexandre Montenegro também apresenta a proposta para que os motoristas que utilizam a área azul tenham o prazo mínimo de uma semana para pagamento pós-utilização, antes da cobrança de multas, e de 6 meses para indenização pela Prefeitura em caso de furtos ou danos aos veículos. Proposta do Executivo atribui competências para a atuação da Procuradoria-Geral do município nos processos licitatórios e contratos de resíduos sólidos urbanos. Todos os projetos em tramitação na Câmara de Rio Preto podem ser consultados no site do Poder Legislativo. Durante a 34ª sessão ordinária do ano, os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram a criação de 57 cargos de médicos especialistas em diversas áreas. Acompanhe o resultado das votações. Os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram na 34ª sessão ordinária de 2025 projeto de lei complementar do Executivo que cria 57 cargos de médicos especialistas em diversas áreas, como pediatria, ginecologia, ortopedia, entre outros. Além de instituir regime especial de trabalho a esses profissionais, com carga horária semanal de no mínimo 10 horas e de no máximo 20 horas, com remuneração de até R$ 178 a hora. Já em regime de urgência, foi aprovado o projeto de lei de Renato Pupo, que declara de utilidade pública municipal a Associação Entre Amigos, projeto social. Outros 5 projetos de lei estavam na pauta e foram aprovados. E são os seguintes: de Paulo Paulera, em segunda discussão, que dispõe sobre o fornecimento de medicamentos pela rede pública de saúde, mesmo que prescritos por médicos particulares ou de convênio. Também de Paulera, em primeira discussão, que dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamento em estabelecimentos públicos e privados para pessoas portadoras do transtorno do espectro autista. De Felipe Alcalá, em primeira discussão, que obriga todos os estabelecimentos de saúde do município a disponibilizarem espaço para fraldário e amamentação. E 2 projetos do Executivo, também em primeira discussão, que abrem crédito adicional especial no orçamento, um de R$ 68 mil para a formalização de fomento à Associação dos Profissionais de Empresas de Tecnologia, e outro no valor de R$ 199 mil referente a convênio com o Ministério do Esporte, oriundo de emenda parlamentar. Todos os projetos em tramitação do Poder Legislativo podem ser consultados no site www.riopreto.sp.leg.br. Na quinta-feira, os vereadores de Rio Preto realizaram 2 sessões extraordinárias para votar o reajuste do IPTU para o ano que vem. Confira como foi.
Os vereadores de São José do Rio Preto realizaram no plenário da Câmara as 10ª e 11ª sessões extraordinárias de 2025. A ordem do dia das sessões contava com a discussão de 4 itens. Foi aprovado tanto na legalidade quanto no mérito proposta do Executivo que faz alterações da planta genérica do município e estabelece um aumento de 20% no valor a ser cobrado pelo Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, para o exercício de 2026. Também foram aprovados mais 2 projetos do Executivo, o que prorroga o Programa de Pagamento Antecipado, o PPI, até o dia 30 de novembro, e o que dispõe sobre a inclusão de médico especialista e médico generalista no regime especial de trabalho para profissionais de saúde. Também teve votação favorável o projeto que amplia o horário das sessões ordinárias. Pelo projeto, as sessões terão início às 9 horas até o meio-dia, para a realização do expediente. E a segunda parte, a partir das 14 horas, para a deliberação da ordem do dia. Todos os projetos em tramitação do Poder Legislativo podem ser consultados no site www.riopreto.sp.leg.br. Audiência pública realizada pela Comissão de Defesa da Cidadania da Câmara discutiu assuntos relativos à assistência social em Rio Preto. A Comissão de Defesa da Cidadania da Câmara realizou audiência pública para discutir assuntos relativos à assistência social em Rio Preto. A secretária de Desenvolvimento Social, Sandra Reis, respondeu às perguntas da comissão, de vereadores e de munícipes que participaram da audiência. Entre os assuntos abordados, esteve a mudança de local do Centro Pop, que realiza atendimentos à população em situação de rua, para o prédio que hoje abriga a EMURB. Nós temos alguns temas específicos, né, talvez 3 deles que dialogam muito, que é sobre a política para a população em situação de rua do município, a política municipal, a transferência do Centro Pop, que é um aparelho, um instrumento fundamental para a execução dessa política, e também, a pedido de muitos vereadores e de trabalhadores do albergue, que pudesse também falar um pouco sobre esse rompimento de contrato e como nós vamos equacionar uma demanda que era atendida. Moradores do bairro Boa Vista e representantes do Comitê de Atenção às Pessoas em Situação de Rua de São José do Rio Preto questionaram a mudança. Aumentamos com o container da rodoviária todo um processo de orientação para aqueles que estão de passagem. Então, não é sobre aumentar a população de rua, é sobre melhorar o atendimento, e isso foi feito através de um estudo do nosso secretário de obras em conjunto com o prefeito e o nosso secretário anterior, e temos isso já detalhado. Então, esse é o argumento técnico. A senhora poderia falar... Eu não vou falar em números, em tamanho. Eu digo que esse estudo existiu, da necessidade da mudança do serviço, e que, sim, o local escolhido foi nesse local. Agora, entendo da questão da proximidade ou não, os serviços que acontecem ali ao redor, todos se manterão, não teremos nenhuma alteração nesse processo. Nós temos hoje várias ações acontecendo ao mesmo tempo, pontos de apoio chegando a partir de uma lei do governo federal, tem outras questões acontecendo junto a isso. O secretário municipal da Fazenda, Nelson Ghiotti, apresentou as metas fiscais do 2º quadrimestre de 2025 em audiência na Câmara Municipal. A Secretaria Municipal da Fazenda realizou audiência para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais até o 2º quadrimestre de 2025. O presidente da Comissão de Finanças da Câmara, vereador Alex de Carvalho, abriu a audiência. Os dados foram apresentados pelo secretário municipal da Fazenda, Nelson Ghiotti. Até o 2º quadrimestre deste ano, a receita do município, entre recursos próprios e recursos vinculados, foi de R$ 1.774 milhões, 0,6% a mais do que a previsão. No mesmo período, a despesa total foi de R$ 1.561 milhões, valor inferior em 4,38% ao previsto para o 2º quadrimestre. O superávit orçamentário foi de 213 milhões.
Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o Setembro Verde, uma ação afirmativa que busca a conscientização sobre os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência. Não saia daí. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Detran SP. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Todo mundo já ouviu falar, ouviu em algum lugar, mas muita gente ainda não sabe o que é o SUS. Você sabe? Relaxa, sem susto. Eu tô aqui para te explicar o ABC do SUS. Afinal, o que é o SUS? Ele é um sistema único de saúde do Brasil. Um dos poucos no planeta inteiro, sabia? E detalhe, ele é o maior de todos eles. O SUS é o único sistema de saúde pública do mundo, 100% gratuito, que atende mais de 200 milhões de pessoas. Que responsabilidade, né? Isso só é possível graças à Constituição de 1988. Nela está decretado que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E para dar conta de que isso aconteça, a gestão é compartilhada entre o governo federal, os estados brasileiros e os municípios. Só assim, para garantir um SUS forte e saudável, que abrace esse país inteiro. Vamos a mais um quiz? Quantos votos são necessários quando um projeto necessita de 3/5 para ser aprovado? A. 13 votos. B. 14 votos. C. 18 votos. Tempo. Você acertou se escolheu a alternativa B. O projeto que requer 3/5 dos votos para ser aprovado significa que são necessários 14 votos favoráveis. Estamos de volta com o Panorama TVC. O mês de setembro ganhou um novo destaque com o Setembro Verde, uma campanha que busca aumentar a conscientização nacional sobre os desafios enfrentados por pessoas com deficiência. Quem vem falar sobre esse tema aqui comigo no estúdio é a Carolina Rodrigues Duchini, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência aqui de São José do Rio Preto. Carol, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bastante coisa para falar, né? Olá a todas as pessoas. Antes de iniciar, gostaria de fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, eu tenho 1,30 de altura, eu tenho cabelos castanhos, lisos e curtos, estou usando um batom vermelho, tenho olhos castanhos, estou usando um óculos com armação vermelha, brincos de argola, uma camisa branca com bolinha cinza e uma calça jeans azul e um sapato nude de salto. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né? Este momento é muito importante para a gente, né? Ocupar esses espaços. Carol, a gente estava conversando um pouco antes de começar a nossa entrevista, falando que o mês de Setembro Verde é mais para marcar a discussão, mas que a discussão ela se amplia durante o ano todo. Qual que é o principal objetivo que você vê quando a gente escolhe um mês para falar sobre o tema do PCD? Eu acredito que o objetivo da inclusão é falar que a inclusão não é só uma palavra bonita. Sim. Né? Que realmente ela é para a gente mostrar que a gente tem cidadania, direito, dignidade. Então, ela vem para reafirmar esse nosso lugar e trazer para as pessoas o compromisso, né, de ampliar, não só no mês de setembro, mas anualmente, todos os dias. Cara, a gente sabe que às vezes a grana é curta, não dá para fazer grandes coisas, grandes eventos e o investimento acaba sendo, faz com que se tem, né? Durante esse mês, quais mobilizações que foram realizadas aqui na cidade? Palestras? O que teve aqui? Sim.
Foi uma semana muito importante. Ela aconteceu de 15 a 19 agora de setembro, né? O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e a Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, nós fizemos um acordo, né? Juntos, e fizemos vários eventos. O primeiro foi lá realizado na OAB, né? Legal. Onde as instituições que atendem as pessoas com deficiência puderam divulgar, falar o que elas falam, né, que elas fazem. E também a gente teve um show de talentos que foi realizado lá no Teatro Paulo Moura, onde as pessoas com deficiência puderam se apresentar. A gente também teve na quinta-feira, a gente foi até o terminal rodoviário, colocar cartaz nos CRAS, nos CREAS. E na sexta-feira também a gente teve a Parada da Inclusão, onde a gente pôde mostrar com as instituições, com as pessoas com deficiência, que a gente quer um espaço, que a gente mostra que a gente existe. Quando a gente fala da pessoa com deficiência e dos desafios que elas enfrentam no dia a dia, existe algum que você vê como mais prioritário, que tem que ser atacado primeiro? Onde é que a sociedade tem que ficar mais alerta com a causa do PCD? Eu acho que, em primeiro lugar, o primeiro passo vão ser quando todos assumirem um compromisso. Perfeito. Porque quando a gente assume o compromisso de fazer realmente uma inclusão, que é inclusão, porque eu também não posso falar assim, nossa, a minha empresa inclui, ou a minha escola inclui. Ou estamos aqui de portas abertas e também só está de portas abertas, Sim, né? Tá, eu chamo a Carolina lá, que é uma mulher com deficiência, e coloco ela lá no trabalho, no mercado de trabalho, e eu não faço as adaptações necessárias, ou a conscientização dos outros funcionários, que também é muito importante. Então, fica uma inclusão só para fazer. Ah, legal, a minha empresa faz. Ah, a minha escola também, mas a gente só coloca a pessoa lá. Ou está incluído? Será? Será que ela está incluída ou ela está mais excluída? Ou então, talvez, na sociedade tenha-se uma falsa impressão. Ah, foi criada a legislação, a lei está feita, então tá salvo, né? Já tá tudo certo, né? E aí eu te pergunto, essa lei foi feita por quem? Será que teve uma pessoa com deficiência que ocupou esses espaços? Foi lá e falou, olha, isso ok, isso não, né? Eu acho que chegou a hora, chegou a vez de nós, pessoas com deficiência, ocuparem esse espaço. Pensarem nas leis, legislações, inclusões do jeito que queremos. Eu acho que basta de pessoas decidirem por nós, né? Nós temos que falar por nós, é nada sobre nós sem nós, né? Isso aí vai muito em dois grandes temas que eu gostaria que você comentasse. Primeiro, sobre a inclusão escolar, que vai dar toda a base para a pessoa com deficiência, para ela poder ter a bagagem cultural e a bagagem de escola para enfrentar todos os desafios, e a inclusão do mercado de trabalho, que vai dar a autonomia para essa pessoa. Como é que está Rio Preto, Carol? Estamos muito bem, obrigado, ou tem muita coisa a ser feita? Como eu disse, muita coisa a ser feita. Ainda existe muitas pessoas que acreditam que a inclusão é só colocar lá, né? Não tem um processo de, olha, vamos estudar, vamos ouvir essa pessoa para ver o que realmente é uma inclusão. Porque é o que eu disse, eu fico batendo na tecla. Gente, primeiro um compromisso, depois buscar informações e depois ouvir a pessoa com deficiência para ver se aquelas informações também atendem, né, aquela pessoa, aquela necessidade. Você tomou posse recente como na diretoria, é presidente do conselho da pessoa com deficiência aqui em São José do Rio Preto. O que é o conselho, Carol? Qual que é a importância do conselho para a cidade e para o deficiente? Sim, nós tomamos posse na prefeitura no dia 27 de junho. A gente Recente, então? Sim, a gente fez uma cerimônia onde a gente recebeu o prefeito, alguns vereadores. E desde lá o conselho não para, né? Lá mesmo a gente já conversou com o vereador Anderson Branco, falamos para ele, nossa, nós vamos procurar, né, a comissão da pessoa com deficiência para convidar o presidente. Nossa, não existe. Não tem. Aí
de imediato ele já criou um projeto de lei que foi recentemente votado. Então, hoje em dia, a gente já pode falar que temos uma comissão da pessoa com deficiência na Câmara. Dentro da Câmara, uma comissão Sim, aham. E depois disso, a gente também já tem um projeto de lei pronto para tornar o Conselho deliberativo. Né? Hoje em dia, como é que ele é? Ele é só consultivo? Sim, aham. E ele tornando deliberativo, ele vai poder cobrar mais ações, né? Poder fazer mais coisas, vai fortalecer este conselho. Entendi. Uhum. Quando a gente fala pessoa com deficiência, Carol, a gente tem uma noção mais ou menos do público, de quantas pessoas a gente está falando aqui em São José do Rio Preto? Ou seria necessário ser feito um censo local? Como é que é isso? A gente tem batido muito nessa tecla, né? Não existe. E nós queríamos saber. Então, já tem uma proposta, desde a gestão anterior, de ser solicitado um censo da pessoa com deficiência. A gente tem a amostra ali do cadastro único, da educação, mas às vezes não contemplam todas as pessoas, né? Posso estar falando uma besteira e me corrija se eu tiver. Às vezes, talvez a própria família e as próprias pessoas não entendem que elas são PCDs, não é isso mesmo? Sim. Esse trabalho realmente de descobrimento e de conversar sobre isso. Às vezes não se conversa sobre isso, né? Sim, porque às vezes eu também nego, né? Eu fico Exatamente. naquela negação. Não, meu filho é normal, ele, né? Ele vai, assim, normal que eu Isso, digo é um padrão, isso, né? Tá lidando, né? Ele faz tudo, ele não tem nenhuma adaptação e às vezes... Às vezes confundem a pessoa com deficiência com a pessoa que não tem mobilidade e autonomia, Sim, não é? E a maioria das vezes, é só porque ela é uma usuária de cadeira de roda, né? Sim. Ou porque é uma usuária de muleta. Então, às vezes, não é muito isso, porque a gente tem muitas deficiências que são invisíveis. E aí você assumiu o conselho. O que você está planejando para o futuro? Você já falou dessa parte da legislação Uhum. e também desse censo. Quais são as expectativas suas, pessoais, para essa empreitada, na verdade? E o conselho não para. Estamos visitando todas as secretarias para questionar. E aí? O que vocês fazem para as pessoas com deficiência? Está correto? Qual a sua meta? O que você pretende? Nós já visitamos a Secretaria do Trabalho, que mostrou para a gente como é esse processo de inclusão, de cursos, e também a Secretaria Municipal da Saúde, que também foram apresentados desde da UBS, né, da Unidade Básica, até as reabilitações. Então, está sendo assim, passos pequenos, mas que estão trazendo os grandes resultados, né? Uma pergunta que eu queria falar para você. A inclusão, para a gente não ter dúvida, às vezes algum empresário ou o pessoal que está nos assistindo, ela custa muito caro ou não? Será que custa muito caro? São pequenas coisinhas? Será? Será que às vezes não é só eu orientar, conscientizar o outro, né? Que receba este bem, que se adapte em pequenas coisas. Por exemplo, uma pessoa com deficiência que tem o nanismo. Qual seria a minha adaptação? Será que talvez pegar uma coisa no alto? Mas aí poderia ser resolvido com uma escada, né? Então, assim, depende e pode ser muito simples e fácil. Nessa hora, você acredita que para a pessoa com deficiência, o mais adequado e o melhor é realmente olhar de frente e conversar com a pessoa sobre o que ela está precisando e o que ela está esperando? Não é um tabu conversar com a pessoa? Não é um tabu, não é. É só chegar e falar. Você precisa de alguma adaptação? Como que eu posso te ajudar? Ou principalmente usuários de cadeira de roda. Às vezes as pessoas têm uma boa intenção de empurrar. Exatamente. Mas às vezes a pessoa fala, não, eu não quero, eu consigo. Igual, por exemplo, para mim, eu preciso pegar uma coisa no alto. Não, eu pego para você. Não, às vezes não quero que você pegue. Eu quero mesmo ir lá e pegar e ser independente, né? E é isso. E eu tenho uma pretensão de tornar São José do Rio Preto uma cidade muito inclusiva. Pode ser até, né? Nossa, como você tem uma sonhadora, né? Isso. Mas isso não depende só também do conselho ou do poder público. Depende de cada um. Eu acho que cada um, quando assumir esse compromisso, eu vou tornar a inclusão, mas a inclusão mesmo.
eu acho que realmente vai funcionar. Carol, para a gente encerrar nosso papo, gostaria que você convidasse o pessoal lá de casa. Como é que eu entro em contato? Como é que eu falo com vocês? Tem redes sociais? Tem ações? É porta aberta? É só procurar o conselho? Como é que é? Sim, nós estamos, né, localizados lá na casa do conselho. E aí, as nossas reuniões acontecem na quarta terça-feira do mês, às 9h30 da manhã. É porta aberta, você pode ir lá, conversar com a gente, participar. Você tem lugar de fala, você é ouvido, tá? E o conselho, a gente também tem um Instagram, que eu acho que é CMPCD, tá? São José do Rio Preto. Tá muito fácil de achar também. E a orientação que vocês dão lá é total, né? Desde encaminhamento de trabalho até alguma dúvida jurídica, algum abuso, um abuso legal, alguma coisa, contato com a OAB. Alguma denúncia, nós estamos lá. Para qualquer dúvida. Às vezes, eu quero fazer uma reclamação, eu quero uma orientação, eu quero só falar mesmo que eu estou precisando, a gente está à disposição. É isso aí, eu conversei com a Carolina Rodrigues Duchini. Deixa eu deixar aqui o endereço do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que fica lá na Casa dos Conselhos, é na Rua Bernardino de Campos, 4075. O telefone é o 3203-3880. E a gente prossegue aqui com o Panorama TVC. Os vereadores da Câmara Jovem do Legislativo Rio-Pretense realizaram sessão ordinária. Veja como foi o debate. Os vereadores jovens realizaram a 5ª sessão ordinária de 2025. Na pauta da ordem do dia estavam 12 projetos. 7 deles foram apreciados, enquanto o restante ficou prejudicado pelo tempo regimental da sessão. Foram aprovadas 3 propostas. De Ana Júlia Arede, que cria a Unidade Móvel de Atendimento Psicológico. De Gabriele Vitória Masteguin, que institui o Programa Municipal de Denúncia Anônima Digital contra Racismo, Bullying e Violências nas Escolas Públicas. E de Heitor Strini, que dispõe sobre a proibição de nomeação, indicação ou contratação, seja de forma direta ou indireta, de quaisquer pessoas a cargos públicos que tenham sido condenadas por crimes hediondos. As propostas apresentadas, analisadas e aprovadas pelos vereadores jovens não têm valor legal, mas são encaminhadas para o Executivo e podem servir de inspiração para a criação de projetos pelo prefeito e vereadores. Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre novidade no Hemocentro de Rio Preto. Agora nossa cidade está integrada digitalmente com o Renome, o Banco Nacional de Dados dos Doadores de Medula Óssea. Voltamos já. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu nome é Rodolfo Souza Paulino, sou advogado, coordenador da Comissão de Direito à Saúde da OAB de São José do Rio Preto. Eu vim aqui deixar um recado no sentido de que, quando vocês forem buscar um plano de saúde, leiam atentamente seus contratos, observem e tirem dúvidas com a operadora contratante. Havendo necessidade, geralmente na sua cidade, tem a Defensoria Pública que pode orientá-lo e também a OAB. É importante que toda vez que o usuário se sinta prejudicado de algum modo, ele esteja amparado por alguém que tenha conhecimento jurídico, um advogado. Então, na sua cidade tem Defensoria Pública ou a Ordem dos Advogados do Brasil, que poderá indicar um profissional para atender às necessidades de todos. Muito obrigado. Já está no ar o canal oficial do Tribunal Superior Eleitoral no WhatsApp. Agora ficou mais fácil conhecer os serviços eleitorais, as campanhas e as ações da Justiça Eleitoral, tudo na palma da mão. E para seguir é muito simples.
Basta abrir o seu WhatsApp, clicar na aba Atualizações e pesquisar por Tribunal Superior Eleitoral. A nova ferramenta foi criada para ser mais uma forte aliada no combate à desinformação. Com esse, já são 10 perfis do TSE em diversas redes sociais. A presença do tribunal nas mais diversas plataformas tem o objetivo de compartilhar informação correta e de qualidade para ajudar no combate à desinformação na internet. Você sabe o que é quórum? Quórum é o termo usado para determinar o número mínimo de pessoas necessárias para que uma sessão ou deliberação possa ser considerada válida. O quórum, chamado de maioria simples, é definido contando-se o número de vereadores presentes na votação e dividindo por 2. Por exemplo, um projeto é aprovado se receber votação favorável do primeiro número inteiro acima da metade dos vereadores presentes. Se 12 vereadores estão na sessão, é preciso que 7 votem a favor. Bom dia, meninas. Hoje eu tô toda tecnológica. Esse tal de meu SUS digital é uma belezura. Tô chocada. Se preciso tomar uma vacina, é só ir ao UBS com meu documento e celular e pronto. O meu histórico já fica aqui no aplicativo. Se você não baixou, tá dando mole. Então é isso, galera. Eu mesma não deixo minha proteção pra trás. Vacina é sempre, viu? Vamos a mais um quiz da Câmara Municipal? Quando acontece a sessão solene de instalação da legislatura com a posse dos vereadores? A. 1º de janeiro. B. Em 31 de dezembro. C. 10 de janeiro. A alternativa A é a correta. No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 10 horas da manhã, em sessão de instalação, independente de número, sob a presidência do vereador mais votado, dentre os presentes, os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse juntamente com o prefeito e vice-prefeito. Estamos de volta com o Panorama TVC. O Hemocentro de Rio Preto passou a ter integração com o Cadastro Digital do Redome, que é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Quem vem falar sobre essa novidade é o coordenador de captação de doadores do Hemocentro, o Guilherme Villarreal, que está aqui com a gente. Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Começar do começo, sempre vale a pena reforçar. Primeira coisa, Guilherme, o que é o Hemocentro e o que é o Redome, para o pessoal lá de casa entender? Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, o Hemocentro é uma das unidades que existem no Brasil, né? São vários hemocentros aí divididos e espalhados por todo o país. É onde a gente realiza essa doação de sangue, a doação de plaquetas e realiza também o cadastro das pessoas interessadas em se tornarem aí doadores de medula óssea, né? Por que o cadastro? Porque existe uma diferença entre a doação de sangue e doação de medula, Perfeito. né? A doação de sangue, ela acontece se você tiver esse seu interesse de ir lá doar, mesmo sem saber qual é o seu tipo sanguíneo, comparece em algum hemocentro e faz a doação. Já a medula óssea, não. Para ocorrer a doação da medula óssea, primeiro ela precisa saber se existe uma compatibilidade entre a medula dela e a medula do paciente, tá? E para saber se existe essa compatibilidade, que foi criado o Redome no Brasil, que é onde ela se cadastra e demonstra esse interesse em ser uma doadora de medula óssea. Bacana. E quais foram os motivos que levaram o Hemocentro de Rio Preto a implementar o cadastro digital? Já havia uma parceria, já havia um diálogo entre o Redome e o Hemocentro há muito tempo, não é? Agora, o que muda com o cadastro digital?
É mais uma oportunidade, né, para os interessados em nos ajudar a salvar vidas também através da doação de medula óssea, para facilitar esse acesso, né? O mundo ele está cada vez mais conectado, está cada vez mais digital, mais portátil, né? Então, o Redome, que é administrado pelo INCA, o Instituto do Câncer lá do Rio de Janeiro, pelo Ministério da Saúde, entendeu que a gente também precisava entrar nessa onda, nessa era digital, e por isso desenvolveu esse aplicativo oficial do Redome, onde a pessoa consegue iniciar o seu cadastro para se tornar um doador de medula óssea. Como é que funciona isso? É um aplicativo normal, baixa na Play Store, é um aplicativo, eu baixo lá, e aí como é que eu faço? Eu faço um cadastro prévio, é isso? Isso. O aplicativo do Redome está disponível tanto para Android, para iOS, né? Então baixa lá o aplicativo da sua loja de aplicativos, ele chama Redome. Assim que abre o aplicativo, já tem o botão Quero Ser Doador. Clicou em Quero Ser Doador, você vai digitar o seu CEP e aí lá ele vai indicar qual o hemocentro mais próximo. Então, todo mundo aqui da nossa região, ele vai indicar o hemocentro de Rio Preto como referência. E aí você preenche com todos os seus dados pessoais, nome, os documentos e o principal, os contatos, né? Então, telefone, endereço, e-mail, que são através desses contatos que a gente vai conseguir localizar esse doador, caso encontre uma possível compatibilidade, né? Perfeito. E a pessoa depois tem que, obviamente, no hemocentro fazer essa coleta. Um doador habitual que baixar o aplicativo e fizer o cadastro, ele precisa fazer uma doação, o teste específico para fazer parte do Redome, ou ele já estaria cadastrado na rede? Pode ser tanto aquela pessoa que já é uma doadora de sangue, né? E quando for doar sangue já quiser também fazer o cadastro, pode fazer também. Ou não, a pessoa, se ela tem interesse somente em se tornar uma doadora de medula óssea, ela pode baixar o aplicativo, fazer o pré-cadastro, né? Mas atenção, para finalizar o cadastro, se tornar mesmo um doador de medula óssea, precisa, além desse cadastro pelo aplicativo, coletar uma amostra de sangue de apenas 4 ml, é um tubinho de hemograma normal, que é através dessa amostra que a gente vai conseguir fazer o teste de compatibilidade e saber se ela poderá ou não doar medula óssea. Coisa bastante simples, uma picadinha ali que a pessoa não precisa ter medo nada, Não precisa ter medo. Muita gente ainda acredita que quando fala de se cadastrar já acha que é a doação da medula. Não é, tá? A doação da medula, ela só acontece se tiver compatibilidade, tá? Porém, a chance é muito baixa, Matheus. A chance de encontrar alguém compatível no Brasil hoje é de 1 em cada 100 mil pessoas que se cadastram no Redome. Por isso que é importante a gente, quanto mais gente cadastrada, mais chances das pessoas que precisam ter. Se a gente for pensar num cenário, né? Recentemente divulgaram os dados do IBGE que Rio Preto aí chegou aos 500 mil habitantes, né? Então, se hoje a gente cadastrasse 500 mil pessoas no Redome, apenas 5 pessoas seriam compatíveis. Né? Então, olha só como é difícil, e é por isso que é muito importante as pessoas se conscientizarem de se tornarem, de demonstrar esse interesse em se tornar um doador de medula óssea, porque os pacientes que aguardam aí o transplante de medula óssea dependem muito, e ele só acontece quando encontra compatibilidade, né? A gente já tirou o primeiro mito, a primeira má impressão, que é muito simples, e a segunda também, ao fazer parte do sistema, ninguém vai ser constrangido a nada, ninguém precisa doar se estiver depois, vai ser uma segunda conversa, e que tomara que desse certo, que a pessoa fosse compatível, né? Então não precisa se preocupar com isso também, não é? Isso, o cadastro não significa que você é obrigado a doar a medula, tá? Se for detectada essa possível compatibilidade, tanto o INCA ou até mesmo nós do Hemocentro Rio Preto entraremos em contato e convidamos você a fazer e dar continuidade ao processo de doação, né? E esse é apenas um convite, a pessoa ela pode aceitar ou não, né? Mas, lógico, quando a gente encontra essa possível compatibilidade, a gente pede, lógico, que a pessoa aceite esse convite. Chamado muito forte, porque às vezes vai ser a última e a única chance de cura daquele paciente, né? Porque quando um paciente chega nesse estágio de necessitar de um transplante de medula óssea, é sinal que ele já não responde mais aos métodos de tratamentos, como a quimioterapia, por exemplo, né? Aproveitar que você está aqui, Guilherme, e que
expandir um pouco a pauta, vou falar sobre a doação de sangue em geral aqui em São José do Rio Preto. Como é que está nosso estoque? O Rio Pretense tem doado bastante? Ou mesmo doando bastante, ainda precisava doar mais? Como é que a gente está? É isso que eu ia falar. Os riopretenses e até os moradores aqui de toda a nossa região, graças a Deus, nunca nos deixaram na mão. Mas a demanda de sangue, ela oscila muito, porque são demandas que a gente não consegue prever. Exatamente, né? Então, por mais que tenha bastante doadores doando, mas o nosso estoque ainda em alguns momentos enfrentam algumas dificuldades aí, ficando abaixo do ideal. Por isso que é muito importante que todo mundo se conscientize em que doar sangue é todo dia. Todo dia tem que ajudar a gente, por isso que o Hemocentro funciona de segunda a segunda, inclusive de sábado, domingos e feriados, justamente por conta disso, porque quem precisa de vida, precisa disso a todo momento, né? E os nossos doadores têm que estar lá também, todos os dias, nos ajudando a salvar vidas. E quem é que pode doar sangue hoje em dia? Para doar sangue tem que ter idade entre 16 e no máximo aí 69 anos de idade, tá? Mas atenção, quem vai doar pela primeira vez, a idade máxima é 60 anos de idade, tá? Menores de idade, com 16 e 17 anos, precisam estar acompanhados dos pais ou responsável legal para autorizar a doação, tem que pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde, tá? Quer dizer, uma família inteira pode ir, todo mundo pode a família inteira doar, se quiser. E para o Redome, pessoal, quem for se cadastrar, né, se interessar para se tornar também um doador de medula óssea, para fazer o cadastro, a pessoa precisa ter idade entre 18 e, no máximo, 35 anos. Essa é a idade para realizar o cadastro, tá? Agora, uma vez que você já se cadastrou, não precisa fazer o cadastro de novo e você pode ser acionado até os 60 anos de idade, tá? Mas para se cadastrar, a idade máxima é 35. Se eu quiser doar, eu preciso agendar. Você recomenda um agendamento prévio ou é só chegar lá no Hemocentro? Como é que o está trabalhando? agendamento ele não é obrigatório, tá? Mas, lógico, principalmente aos finais de semana, que o movimento aumenta bastante, né? Por conta que as pessoas têm mais disponibilidade, a gente orienta, lógico, o agendamento. Mas mesmo se você não agendar, você pode comparecer em nossas unidades, que a gente vai estar lá pronto para te atender, para ajudar. E grupos, empresas que querem doar? É costume, às vezes, reservar um horário, agendar com vocês antes? Olha, quero levar um grupo de funcionários aqui. Como é que funciona isso? Isso é muito importante, inclusive, né? Principalmente durante a semana, né, que as empresas podem fazer essas ações. Fica aqui o nosso apelo, o nosso convite, porque, como eu falei, de final de semana aumenta o movimento, mas durante a semana o movimento é muito baixo, né? E, de acordo com a nossa demanda, hoje o Hemocentro Rio Preto atende 39 instituições de saúde em todo o noroeste do estado, né? E então a gente precisa de doações todos os dias e não só aos finais de semana, né? Então, se você tem alguma empresa, você tem grupo de amigos, familiares, da igreja, né? Reúna os seus amigos, reúna todo mundo e vá doar também no Hemocentro durante a semana de segunda a sexta-feira. E é muito fácil de agendar, viu? É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 17 99623 9985, ou pelo telefone o 3201-5151. Vai ser orientado, assim que atender, vai ser super orientado de como fazer isso. Estamos lá à disposição para ajudar todo mundo. Quantas instituições você falou que são atendidas pelo... Nós somos responsáveis por atender 39 hospitais e instituições de saúde aqui do Noroeste Paulista. Aqui do Noroeste Paulista. Isso significa, é óbvio, que muitas cidades não têm Hemocentro. Quer dizer, é um privilégio uma cidade ter um Hemocentro. É uma coisa que tem que ser louvada e incentivada, né? Sim, dentre essas instituições que a gente atende, nós temos a Santa Casa, que atende todos os moradores aqui de São José do Rio Preto, né? Temos o Hospital de Base, o HCM, e temos outras 6 Santa Casas aqui da nossa região também, que a gente que é responsável por fornecer vidas, né? Então aí fica esse nosso convite mais uma vez para todo mundo aqui da nossa região comparecer em nossas unidades. Lá na região de Catanduva, a gente tem o nosso Hemonúcleo em Catanduva, uma parceria com filial, Catanduva, não é? isso. Então, todo mundo tem que nos ajudar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, a gente pode garantir tanto a vida dos outros, mas também garantir a nossa própria vida através da doação de sangue. Vocês estão nas redes sociais também ou não? Estamos nas redes sociais, @Hemocentro Rio Preto. Lá a gente posta também várias dicas, postamos sempre quando vai algum grupo para incentivar, também as orientações. Então tem tudo lá que você precisar, mas também entre em contato com a gente, que a gente ajuda também.
Faltou alguma coisa, Guilherme? Eu só acho que só reforçar... Puxa a orelha do pessoal lá de casa para doar mais ainda. Quem está doando, doa mais ainda. Sim, lembrando, né, no caso da doação de sangue, né, lembrando que homens podem doar até 4 vezes em um ano, respeitando o intervalo de 2 meses entre cada doação, e mulheres podem doar até 3 vezes em um ano, respeitando o intervalo de 3 meses entre cada doação, né? E do Redome, mais uma vez, fica aí o nosso convite para você se tornar um possível doador de medula óssea. Baixe o aplicativo no seu celular do Redome, clique em Quero Ser Doador, preencha a ficha de cadastro e compareça ao Hemocentro Rio Preto para coletar a amostra de sangue e finalizar o cadastro. Guilherme, muito obrigado pela sua participação e sucesso aí nessa empreitada de vocês, tá bom? Eu que agradeço a todos nós. Doe sangue, doe medula e salve vidas. É isso aí, a gente continua aqui com o Panorama TVC. Há oportunidades para quem procura uma vaga no mercado de trabalho. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto está com mais de 2.900 postos abertos. Confira as principais oportunidades. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto tem 2.972 vagas abertas em diversas áreas. Destaque para as funções de auxiliar de limpeza, 167 vagas, operador de caixa, com 126 vagas, auxiliar de produção, com 121 oportunidades, vendedor, com 98 vagas e auxiliar de serviços gerais, com 75 vagas. A lista completa de vagas pode ser consultada no site da Câmara Municipal, riopreto.sp.leg.br. No menu que fica na parte superior do portal, basta clicar em Câmara, depois Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Você também pode conferir a lista completa e se candidatar aos cargos ofertados no site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br/Balcão Empregos. O Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Riopretense você encontra no nosso site www.riopreto.sp.leg.br, também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Tchau!